por que algumas pessoas são consideradas mais importantes do que outras? Em que está baseado esse julgamento? Essas são as perguntas básicas do trabalho de Pierre Bourdieu. Nascido no interior da França em 1930, filho de família humilde, Bourdieu teve uma trajetória atípica. À base de bolsas de estudo e de uma inteligência notável, formou-se filósofo e chegou ao ápice da carreira acadêmica francesa. Enviado como soldado à Argélia, Bourdieu passa a estudar a sociedade argelina, em particular a primitiva sociedade cabília. Essa experiência marca sua mudança da filosofia para a sociologia. Ao morrer, em 2002, aos 71 anos, Bourdieu era provavelmente o mais lido e citado sociólogo em todo o mundo. Na medida em que vai ter escola para todos, uma escola, uma sociedade de classes, uma escola que pretende ter um papel democratizante, por assim dizer, é uma ideia de escola liberal. É uma ideia de escola que pretende ensinar a todo mundo, e aí quem tem inteligência, quem tem vontade de ir para frente, quem tem vontade de aproveitar essa oportunidade que o Estado oferece através da escola, essas pessoas sim vão ser bem-sucedidas. Daí a gente fala numa escola meritocrática, uma escola que premia, que coloca nos mais altos postos as pessoas que têm inteligência suficiente para entender os conhecimentos que são transmitidos e esforço para permanecer nessa carreira escolar que é tão longa. É uma ideia que está na base da disseminação da escola no Brasil, está na base, ela faz parte do pensamento, por exemplo, do Anísio Teixeira, que vai falar em democratização da escola brasileira, e é uma ideia muito bonita, né? Porque você dá a escola para todo mundo e não importa a origem social da pessoa. Se ela tiver condições, se ela tiver mérito, tá? Ela vai conseguir ascender socialmente. É a promessa da escola de ascensão social. Essa promessa da escola, ela não é falsa, totalmente falsa, tá? Tem uma ou outra pessoa que consegue se realizar, a gente conhece. O problema é se você olhar o sistema de ensino como um todo. Você tem uma quantidade imensa de crianças que entra e uma quantidade, vamos falar em década de 60, 70, no Brasil particularmente, uma quantidade imensa de crianças que são excluídas da escola nos anos iniciais. E você tem uma quantidade ínfima de gente que consegue chegar ao ensino superior, por exemplo. E o Bourdieu ele vai fazer, para além disso, uma análise do que acontece dentro da escola, qual é o mecanismo que dentro da escola faz com que essa promessa de que se você tiver inteligência e esforço suficiente, você vai sim subir na vida, você vai sim ter um diploma que vai te permitir um emprego melhor que o dos seus pais, ele vai mostrar como essa promessa acaba não se realizando. Por sua natureza, a escola é uma instituição de reprodução social. Por meio dela, as crianças adquirem determinados conhecimentos que a sociedade considera valiosos. As análises da obra de Bourdieu nos permitem perguntar: por que os currículos escolares são formados por esses conhecimentos e não por outros? Por que nem todas as crianças conseguem se apropriar deles? A chave aí para entender por que tantas crianças não avançam nessa carreira escolar é dada por ele pela ideia de capital cultural. Ele vai falar em capital cultural, ele vai falar em capital social. Existe uma série de capitais que não são capital econômico, tal como a gente conhece, dinheiro, né? A fortuna que você tem. Porque tem efeitos sociais, tem determinadas formas de relação social, de construção de legitimidade, que elas não são dadas só pela posse de dinheiro, né? Tem outras coisas que você pode ter que te dão importância, te dão legitimidade.
não são quaisquer conhecimentos, são os conhecimentos socialmente valorizados, é a cultura que, se você entra em contato com ela, você reconhece uma importância para ela. A escola vai transmitir o quê se ela pretende reproduzir a cultura da sociedade, se ela pretende transmitir uma herança cultural? Aquilo que é considerado mais legítimo. Tá? Não é nenhum plano maquiavélico, é simplesmente, vamos transmitir aquilo que é mais valioso, o que a gente tem de mais valioso para as crianças. Ora, então, a gente vai transmitir o que tem de mais valioso, então a gente vai transmitir aquilo que corresponde à cultura legítima, aquilo que corresponde ao capital cultural, que só determinadas pessoas na sociedade têm condições de adquirir e de conviver. Bourdieu mostra que expressões culturais consideradas legítimas correspondem, curiosamente, àquelas da camada dita dominante da sociedade. São expressões que somente podem ser desfrutadas e compreendidas naquilo que tem de mais refinadas, a partir de conhecimentos prévios e de alguma capacidade financeira. Essa relação com a cultura legitimada é que vai constituir o capital cultural, transmitido primeiramente pela família. Pessoas que leem em casa, quadros nas paredes, música, visitas a museus, mas também jogos educativos e estímulos constantes são alguns dos aspectos que ajudam a construir esse capital de jovens e crianças. Essas vivências serão fundamentais na vida escolar. A ausência delas também será. Então, na medida em que você tem todo mundo frequentando escola, você tem pessoas que têm esse capital cultural já de casa, né? E tem pessoas que vêm de ambientes onde esse capital cultural não está à disposição, portanto elas não têm o capital cultural, ou têm muito pouco desse capital cultural. E aí vão conviver numa escola que está todinha feita para a transmissão dessa cultura legítima, e que considera essa cultura legítima e as operações mentais, as disposições que são necessárias para você entender e conviver e apreender essa cultura legítima como naturais. Eu tenho me surpreendido às vezes. Eu estou dando aula e de repente tem palavras que eu considero que são básicas e um aluno levanta a mão e pergunta: o que quer dizer isso? Pô, então uma palavra que é parte de um vocabulário comum, parte de um vocabulário básico, para mim, essa pessoa não detém. Lógico, eu entendo que eu tenho toda uma trajetória de estudos superiores que me permite ter esse vocabulário, né? E é uma pessoa e o aluno é uma pessoa que acabou de entrar. Mas a ideia do capital cultural, que a escola espera que o aluno tenha e eventualmente ele não tem, é bem essa. É bem a pessoa a criança entrar num ambiente que não é em absoluto familiar para ela. Se a escola e aí os professores não estão cientes dessas diferenças, de que nem tudo você traz de casa, porque às vezes em casa não tem, o que acontece é que os professores não compreendem essa dificuldade, essa diferença dentro da escola. E agem como se ela não existisse, porque são incapazes inclusive de perceber. Porque a visão de mundo é tão natural você se organizar para fazer uma lição, tá? É tão óbvio que você tem que controlar o tempo de estudo para dar tempo de estudar tudo, mas isso é tão elementar que ninguém se dá o trabalho de ensinar.
Porque a criança que vem do ambiente que tem o capital cultural, ela se sente à vontade na escola. É um ambiente no qual o que está sendo ensinado combina com a maneira de lidar com o conhecimento dos pais e que ela vai aprendendo devagarzinho em casa. Para uma criança que vem desprovida de capital cultural na escola, não combina. Tem uma lacuna aí que, se ninguém ajuda essa criança ou se ela não se esforça terrivelmente, as chances de fracasso são mais do que previsíveis. Né? E é aí que se explica esse efeito que está denunciado na reprodução. Você tem uma escola que promete identificar potenciais, no sentido de identificar quem é mais inteligente, quem é mais esforçado, quem tem mais motivação para seguir. E essa escola, de fato, ela está identificando quem tem mais capital cultural, porque é quem responde melhor, por exemplo, a uma avaliação. Você tem, quando a escola pede a resposta a uma avaliação, você tem aquele aluno que se dá super bem, então, em termos, você pede uma redação, você tem aquele aluno que escreve super bem. E isso você pode atribuir a um dom, né? O cara, ele tem o dom da escrita, né? Ele misteriosamente lida muito bem com a linguagem, ele consegue escrever uma redação mais elaborada, ele consegue apresentar uma ideia melhor. Ora, esse cara que consegue apresentar a ideia melhor, ele só consegue fazer isso porque ele vem de um ambiente que tem um capital cultural mais elaborado. E, portanto, o que ele traz para responder a essa demanda da escola é alguma coisa que não está dada pela escola, que está dada por uma vivência fora dela. Aí você tem aquele aluno que consegue responder aquilo que a escola pede, aquilo que o professor pede, exatamente nos termos em que o professor pede. E esse é o aluno medíocre, esse é o aluno que não é brilhante, que não é extraordinário. É o cara que, bom, ele consegue dar conta daquilo que foi pedido. E isso também não costuma chamar demais atenção. É o aluno mediano, que não preocupa, de modo geral. E aí você tem o aluno que tem essa distância entre o que ele traz e o que a escola pede. E que, para conseguir chegar a essa resposta medíocre, é preciso um esforço enorme da parte dele. E aí entra o papel das disposições, se você quiser, porque você tem pessoas que não dispõem do capital cultural de origem, mas tem um investimento familiar na escolarização, um investimento familiar nessa aquisição desse conhecimento legítimo que a escola vai proporcionar e que, portanto, eles conseguem, à base de um esforço enorme, chegar naquela resposta mínima, aquele aluno que não se destaca, mas que precisa trabalhar muito para chegar àquilo. E aí, nesse sentido, você tem a disparidade entre a ideia da escola, o que ela está prometendo, e o que de fato ela está fazendo. Se a escola está premiando um conhecimento e habilidades e capacidades que não vêm daquilo que ela ensina, daquilo que ela propõe, se ela está avaliando isso, então não é muito verdadeiro, não é muito apropriado dizer que a escola premia quem é mais inteligente, que a escola permite que aqueles que se esforçam mais avancem mais. Porque se o cara que se esforçou um monte para virar um aluno medíocre, por conta de uma disposição que traz de casa com relação ao estudo, ele não vai ser premiado da mesma forma que aquele que se dá muito bem, porque tem essa relação natural com a linguagem mais sofisticada, por exemplo.
a análise até aí, ela teve um impacto terrível sobre os professores, porque a pergunta é essa, poxa, eu estou na escola e eu estou fazendo parte desse sistema que reproduz desigualdades, desse sistema que não permite, de fato, um crescimento, uma educação, um aprimoramento humano. E sim, eu estou simplesmente ratificando, via escola, uma origem social. Então, aquele que tem origem social melhor, o que ele consegue os melhores resultados na escola. Então, passa pela escola para ter aquilo que já tinha antes. Então, a escola ela neutraliza esse efeito social. A escola transforma, ela diz, não, fulano ocupa altos cargos porque estudou muito. Porque se deu bem na escola, porque o cara é inteligente, por isso ele se deu bem na vida. A escola faz essa identificação das pessoas e, nesse sentido, ela vai fazer a tal da reprodução das desigualdades sociais, porque ela transforma classificações sociais, ela permite que essas classificações sociais se transformem em classificações justas, aceitáveis, que vêm dos méritos individuais das pessoas. Quem é professor, trabalha, tem um objetivo na hora que vai trabalhar. A hora que você entra em sala de aula, você tem um objetivo com relação ao conhecimento, com relação à mudança que esse conhecimento vai fazer para os alunos. É uma profissão de transformação humana nesse sentido. Você está ali para fazer algum efeito na vida dos alunos. E, de repente, você lê a reprodução e você descobre que o efeito que você está fazendo não é bem esse, não é bem esse, né? Que o efeito que você faz é mínimo. Ou pior, que você contribui para manter as relações de dominação social. E aí é importante olhar para o terceiro ponto da análise, né? para uma terceira face da análise do Bourdieu a respeito do que acontece dentro da escola. Por que os professores não conseguem mudar essa realidade? Segundo Bourdieu, o professor é alguém que passou com sucesso pelo sistema escolar. Por mais acidentada que possa ter sido sua trajetória como aluno, é alguém que conseguiu se adequar à lógica do ambiente escolar, que considera natural o modo como a escola funciona. Não é que os professores colaboram com a reprodução. Os professores, eles estão ali fazendo aquilo que eles consideram que é o adequado. Frequentemente não conseguem enxergar uma outra possibilidade. Por quê? Volto a dizer, uma trajetória escolar longa. A escola e os valores da escola, o modo de funcionamento da escola e esse tipo de relação com o capital cultural está internalizado, faz parte da maneira como eles enxergam a aprendizagem e a escola. É por isso que esse efeito social da reprodução é possível, porque os professores não percebem, os pais também não percebem. Para os pais, o veredito que o professor dá vem de uma escola justa, que vai identificar o mérito do aluno.